boa noite a todas as pessoas presentes. Eu vou ter que me acostumar aqui com esse microfone de Madonna no meu pescoço. Como a professora Carla apontou, então, a ideia dessa mesa é fazer uma discussão sobre cidades, redes e ruas, explorando experiências de construção de novas linguagens políticas, de novas gramáticas políticas, de novas formas de organização e novas agendas que vieram sendo trazidas à tona, sobretudo a partir de 2013 no Brasil. Eu quero aproveitar e agradecer então a presença dos convidados. A gente vai ter aqui com a gente o Gabriel e a Laura, do Movimento de Transportes do Extremo Sul, né? E a Cláudia Pereira, que é... Perdão... é verdade, a Laura também, além de tudo, é do movimento secundarista, aquele do qual eu quero participar quando eu crescer. Porque... E a Cláudia Pereira, que é pesquisadora também de cyberfeminismo. Então a ideia é que cada um deles faça uma fala disparadora de cerca de 20 minutos, e aí na sequência eu abro rodadas de 3 perguntas para que eles possam devolver e a gente faz uma prosa e uma conversa aqui o mais aberta possível. Então, vocês têm alguma preferência? Jordan, quer começar? Não? Então vai, Cláudia. Posso começar, então? Boa noite, todo mundo. Obrigada a vocês pela oportunidade. O meu trabalho é sobre os ciborgues e cyberfeminismo no tecnocapitalismo. Então, eu começo primeiro retratando um pouco do ciborgue, a conceptualização do ciborgue pela dona Haraway, né, ela escreve o Manifesto Ciborgue. Em 1985, ele serviu de grande inspiração aos cyberfeminismos nas suas essências. A autora destaca a potência do ciborgue como uma entidade blasfemo, irônico, incompleto, que segue minando as categorias tão prezadas pela sociedade capitalista patriarcal no Ocidente. O ciborgue também seria uma construção de um animal humano, segundo ela, uma máquina orgânica física e não física. E na sociedade capitalista patriarcal, o ciborgue é visto como desleal e insurrecional. No pensamento da dona Haraway, a política ciborgue seria, então, o fruto da sua premonição sobre o conceito da biopolítica do Foucault. Na ação da resistência, a metáfora do ciborgue de Haraway foi apropriada por essa pesquisa em sua proposta da ação política ao aparato tecnológico, subvertendo humanamente as técnicas próprias da era tecnocapitalista e suas máquinas sociais normativas. De maneira metafórica, mas revolucionária, a proposta ciborgue da Haraway reivindica a atuação política feminista pela tecnologia, propondo novas formas e novas dinâmicas em se pensar o comportamento, o corpo, o gênero, a família, a sociedade e a propriedade. Então, aqui, depois eu faço um aparato entre o feminismo, o cyberfeminismo e a multidão ciborgue, localizando o ciborgue na multidão do Negri. Então, segundo o Negri, a teoria da multidão demanda que seus sujeitos expressem por si mesmo, em sua singularidade, sem lideranças representadas. E é sempre a expressão da potência transformando suas práticas. Assim, a resistência vai acumulando capacidades contra a exploração, que subjetiviza a partir da tomada de consciência. Portanto, a multidão ciborgue pode ser considerada por Negri, pela Haraway, como o êxito da deserção aos valores patriarcais e capitalistas, onde fundem comportamentos singulares extensivos, fugindo das grades e reclamando ferozmente da miséria e do comando do mundo. Cyberfeminismo no tecnocapitalismo. O movimento cyberfeminista nasceu no final do século XX em Adelaide, uma cidade da Austrália. No momento em que um grupo de trabalhos e de estudos composto por Josephine Stars, Juliana Pearce, Francesca Rimini e Virginia Barra decidiram trabalhar entrelaçando a arte, a teoria feminista francesa e o ciborguismo da Haraway. Esta onda extravasou a Austrália e atingiu grupos intelectuais e feministas localizados nos Estados Unidos e na Europa, numa forma de resposta contra a cultura popular do jogo de vídeo, a internet e a ideologia cyberpunk. Rose Braidotti aponta o cyberfeminismo como uma representação da narrativa irônica e paródica em importantes manifestações das subjetividades e representações no cyberespaço, lugar onde encontramos uma vasta articulação feminista e protofeminista.
é onde se afirmam como movimentos sociais baseados na conexão entre os princípios de antiglobalização neoliberal e direitos humanos, ou seja, feminismos como estratégias de transformação social pela apropriação da tecnologia. A metodologia que eu uso para fazer esse estudo é baseado em Skagenby, em Latour e na Haraway. Que a Haraway também tem um texto sobre o olhar científico para estudar os feminismos. Daí eu emprego nessas análises que eu faço no Facebook, onde eu sigo mais de 180 páginas, e é onde eu considero aqui, onde eu faço o gancho como os recentes cyberfeminismos. Então, eu vou compondo e atualizando um banco de dados cyberfeministas, oriundos do campo digital das redes sociais, das manifestações públicas feministas presenciais também. Daí, eu faço a categorização da seleção dos dados online sobre a morte das mulheres pelo aborto, os assédios, os feminicídios, estupros, violências físicas e psicológicas e a letalidade da translesbofobia e da política de segurança pública. E daí eu monto os diferentes cyberfeminismos online. Daí, por essas categorizações, eu notei que o tecnocapitalismo opera com espectros do colonialismo, onde as mulheres, as relações técnicas e a moral soberana são privilegiadas em relação às suas vidas. Então, mesmo diante de muitos posts que eu coleto, eu peguei as páginas que enfatizam certos diagnósticos dessa necropolítica. Então, é a Geledé, trazendo a morte das mulheres negras, transfeminismo, das transexuais travestis, o feminismo sem demagogia, pela morte em violência doméstica e suicídios pelo revenge porn, o feminismo radical didático, pela morte pelo aborto clandestino, lesbofobia, e as Mães de Maio, pela morte dos filhos das mulheres da periferia, pela política de segurança pública do Estado. Então, visualiza-se que essas páginas cyberfeministas no Facebook denunciam outro lado da biopolítica, a necropolítica. A Shilmi Membi, que ele é um pensador camaronês, elabora esse termo sobre o paradigma da soberania do poder, de eliminação do outro, como um desdobramento da biopolítica do Foucault mesmo. É a política de organização da vida, gerando a necropolítica na condição feminina. Daí eu relaciono o cyberfeminismo com a relação rede-rua. Então, considerando desse modo que os cyberfeminismos mapeados no conceito de multidão online constituem-se frentes contra os valores patriarcais coloniais na base do império tecnocapitalista, em suas ações nas redes e nas ruas. Isso se percebe quando, nos movimentos das secundaristas, as adolescentes se deram conta da rede de opressão em relação à mulher, em suas famílias, pelas suas relações sociais com os colegas e os professores na escola, e com a força policial do Estado no ambiente da ocupação, relacionando, assim, a vida política e a vida íntima em suas discussões feministas nas redes digitais. E também visualizo o cyberfeminismo e a primavera feminista ao final de outubro de 2015, quando as mulheres saíram às ruas nas grandes capitais contra as tendências retrógradas do Estado, como a restrição ao acesso da pílula no dia seguinte e o aborto em caso de estupro a partir do PL 569 do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Daí o ciborgue é a multidão feminista. Outra expressão da multidão ciborgue pode ser encontrada na passeata de 1º de julho desse ano, na Avenida Paulista, em São Paulo, contra a cultura do estupro, com um lema que faz alusão ao presidente Temer e o seu golpe, Mulher Sem Temer. Uma reação que tomou parte da avenida contra as tendências tradicionais patriarcais que instrumentalizavam a tecnopolítica. Nesta manifestação, o grito lembrava também a consagração do ciborgue de Haraway na quebra dos padrões de comportamento de gênero, quando lá a juventude exclamava: eu beijo homem, eu beijo mulher, eu beijo quem eu quiser. As eleições de 2016 também demonstraram a ascensão do neoliberalismo e o desserviço dessa política às conquistas sociais. Mas, por um outro lado, mesmo com o ínfimo apoio das grandes mídias, candidatas oriundas da primavera feminista pelos diferentes cyberfeminismos, evidenciaram-se no cenário político partidário, onde cresce a representação do feminismo socialista com o PSOL. Daí eu tenho aqui a Sâmia Bonfim, que foi eleita em São Paulo, a Fernanda Melchiona, mais votada em Porto Alegre, a Áurea Conceição, mais votada em Belo Horizonte,
Marianor Brito, mais votada em Belém, Talíria Peroni, mais votada em Niterói, Cida Falabella, em Belo Horizonte, Mariana Conte, em Campinas, Fernanda Garcia, em Sorocaba, Fernanda Miranda, em Pelotas e Mirelle Franco, no Rio de Janeiro. As páginas feministas do Facebook, Memória Feminista, Gênero e Materialismo, Mulheres Afro-Brasileiras e Geledé, são as que mais se manifestaram contra a indignação da PEC 241 logo após a aprovação na Câmara dos Deputados, aproximando-se assim da hipótese da luta cyberfeminista contra a forte tendência neoliberal do tecnocapitalismo brasileiro. Então, o cyberfeminismo no tecnocapitalismo confrontam e enfrentam as estruturas de poderes do império mediado pelo Estado e o mercado, onde aqui as mulheres e suas ações feministas são as subjetividades desviantes, que pensam, discutem, clamam e reclamam nas redes e nas ruas e nas ocupações por uma forma mais justa e democrática de existir e de viver, na pretensão de interagir e se apropriar com autonomia o aparato das tecnologias materiais e sociais do mundo, em vista de torná-lo mais humano que técnico. Pronto. Enfim. Isso. Obrigado. Obrigada a vocês. Fala. Vou passar a palavra para qual de vocês? Gabriel? Pode ser. Boa noite. O coletivo Luta do Transporte no Extremo Sul, né, ele surge em 2013, né, no rescaldo de junho. Né. É interessante falar um pouco de como foi junho assim, no Grajaú. É um coletivo que surge no Grajaú, né, que é por isso que o Extremo Sul de São Paulo. Né. E, assim, junho no Grajaú foi uma coisa curiosa, que até tinha um grupo organizado assim, que puxava mais ou menos o luta do transporte na época, e eles chegaram até a puxar um ato contra a tarifa quando estavam rolando os primeiros atos. E foi um ato que assim, foi construído, sabe? A galera fez panfleto e tal, e não foi ninguém no ato. Né? Tipo, foi umas 10 pessoas no ato. E daí explodiu junho, né, aquela coisa de os atos massivos, e daí rolou um monte de ato espontâneo no Grajaú de massas. Assim. O primeiro ato deles foi um ato que foi chamado por uma menina tipo da 7ª série, convocou X, o efeito do Facebook, daí o evento bombou e, enfim, tinha um ato de umas 2, 3 mil pessoas. Em junho teve uns 4, 5 atos no Grajaú, e um desses atos foi um dos atos mais pesados, inclusive. Acho que foi no dia que caiu a tarifa, um dia antes, que foi um ato que ele terminou em saques na Belmira Marim, né? E teve mais de 90 ônibus quebrados, assim. Acho que foi uns 3 ônibus queimados e outros ônibus apenas, né, sei lá, vidros quebrados, assim, vandalizados. Isso mostra, eu acho que um pouco da explosividade, assim, do Grajaú, né, e da sensibilidade também com essa questão específica do transporte, né, que é uma questão que pesa muito forte para os extremos da cidade, né, para a periferia. Né. Eu moro no Grajaú, né, e, assim, por exemplo, eu vim jovem estudar para o centro, né, fazer ensino médio no centro. E quando eu fazia ensino médio, eu demorava de 2h30 a 3h30 para chegar na escola, né? Tipo, mais de 5 horas por dia no busão, um busão lotado desde que sai do ponto final. Essa é a rotina, né, do trabalhador da periferia. E é um transporte muito caro, né? Um transporte que chega a impactar em mais de 1/3 da renda do trabalhador. Então, é um fator de exclusão na periferia muito grande, né? Porque o fato de não se ter o acesso ao transporte, né, exclui as pessoas do... Enfim, você conhece o discurso. Mas, especificamente da luta do transporte. Né? Depois desse rescaldo de junho, lá tinha um coletivo chamado Rede Extremo Sul. Né? Depois desses grandes atos. A Rede Extremo Sul era um coletivo que trabalhou com um monte de coisa, um coletivo também autônomo, né, que não gostava muito do MPL, era uma outra brisa, mas eles, no período final, que eles ficaram mais conhecidos, eles tiveram uma ocupação, que é o Jardim da União, mas em meados de agosto, eles chamaram umas reuniões de análise de conjuntura de junho. E dessas reuniões surgiu o Luta do Transporte Extremo Sul, porque foram reuniões muito cheias,
né? E é isso, viu-se que tinha uma energia militante assim no bairro sobre a questão do transporte. E esse momento inicial do Extremo Sul ele foi uma experiência muito rica no Grajaú politicamente, assim, porque engajou grupos muito diferentes, né? Desde alguns secundaristas, alguns trabalhadores, coletivos de teatro, professores, né? E nesse momento inicial do Extremo Sul ele meio que ele se juntou ao movimento Passe Livre para realizar o ato pela tarifa zero, né, que vai ter agora, inclusive, é uma coisa tradicional do MPL em outubro, né, porque é o dia que derrubaram a tarifa em Florianópolis, eles fazem um ato pela tarifa zero. E houve uma construção muito grande desse ato no Extremo Sul, com várias táticas que depois a gente passou a adotar em outras lutas no Extremo Sul, né, desde panfletagem, colagem de lambe, cortejos, né, apreciações de peças de teatro, de cenas de teatro, assim, chamando no terminal, teve rádio feira. Naquela época, na verdade, o coletivo tinha muita gente, que era um pouco aquela coisa do rescaldo de junho, depois isso passou. Mas enfim, houve muita atividade em escola também, né, como tinha muito professor, era muito fácil entrar nas escolas, a gente falava sobre transporte, tinha uma formação de transporte, e nisso houve esse ato de outubro, que foi uma semana em 2013 que o MPL estava com aquela bola toda, né, e ele conseguiu fazer vários atos na periferia. Dos atos de periferia daquela semana, do Grajaú foi o maior, tinha algo em torno de 1000 pessoas, o que é muito grande para um ato no Grajaú, né, em condições normais. E esse ato ele acabou tendo um destino um pouco trágico, assim, ele acabou durando muito, daí no final a gente entrou tipo pela Atlântica, que é uma avenida horrível, deserta lá, e houve algumas situações, a polícia acabou reprimindo o ato. Foi uma repressão bastante pesada, prenderam um monte de gente, né? Prenderam várias crianças também, que tinha muita criança no ato. E daí foi uma complicação, a gente foi para a DP. No final, né, só deram um chá de cadeira e dispensaram todo mundo, não tinha razão também, um absurdo. Só que isso, né, desmobilizou o coletivo, né, o coletivo meio que morreu no primeiro momento e depois ressurgiu. Ele ressurge meio que, assim, a galera se encontra de novo, né, para algumas pessoas que continuaram mais interessadas, que não ficaram tão amedrontadas, né, com a questão da repressão também. E a gente é chamado nessa época a fazer uma luta na região do Marcilac, né, ajudar a galera na realidade da região do Marcilac, que já estava fazendo uma luta de alguns anos por ônibus. Então, assim, o coletivo surge no Grajaú, mas alguns militantes do Grajaú passam a atuar na região do Marcilac. O Marcilac, assim, o Grajaú é umas 1h30, 2 horas daqui, né? O Marcilac é umas 4 horas daqui, é bem longe, assim. Nem parece São Paulo, o Marcilac é tipo zona rural, é floresta, você vê a praia no horizonte, você sabe? Então, é uma outra coisa. E no Marcilac tinha tem regiões ainda, na realidade, que não tem ônibus, né? Então, e é bem populoso, é rural, assim, mas o Marcilac tem regiões que são bem populosas, tem bastante gente morando lá. Enfim, esse pessoal tinha algumas regiões lá que você tem que andar até 2 horas para conseguir pegar o ônibus, né? Você tem ideia da situação de precariedade que isso gera, né? Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que eu via acontecendo lá, é que tem muita gente que dorme no centro, em albergues, ou na rua mesmo, né? Durante a semana, né? Mas tem uma casa no Marcilac, né? Só que como é inviável, é caro e muito longe, você vir para o centro, eles passam a semana aqui e voltam só para os fins de semana, né? Para casa. Enfim, a gente passou a fazer uma luta junto com eles para a conquista das linhas de ônibus lá, né? E esse foi a principal atuação, acho que, do Extremo Sul. Eram em especial 3 bairros, a Bosque do Sol, Marcilac e o Barragem, que no final a gente só conquistou a linha de ônibus mesmo do Bosque do Sol. E a gente fez uma série de ações, né, desde protestos até a subprefeitura, né, junto com os moradores, até
A coisa mais interessante assim, foi a questão da linha popular. A gente fez a gente fazia festas, coisas assim, arrecadava dinheiro e alugou uma van, né? Daí funcionava como um ônibus na região tarifa zero. Daí era importante, era mais como uma coisa de mobilizar também os moradores, né? De chamar para a luta e tal, que todo mundo usava o ônibus aquele dia, chamava muita atenção e também acabou sendo uma ação extremamente midiática, coisa que a gente não esperava tanto, né? Mas teve, sei lá, passou na SPTV, essas coisas assim, e isso incomodou bastante a prefeitura. Naquele momento a gente passou a conseguir algumas negociações, né? E até que em 2015 a gente estava num momento meio desesperado na luta, porque a gente estava quase conseguindo. E daí, de repente, eu não me lembro bem dos trâmites burocráticos, eu nunca acompanhei muito esse lado, né? Mas daí, de repente, meio que o subprefeito tinha tirado o corpo fora, e a gente mó, tipo, porra, não vai dar nada. E daí a gente invadiu a aula do Haddad na USP, né? Com os moradores do Marcilac. E que foi uma ação muito importante, na realidade, que até era uma ação que a gente também não botava muito feito, mas é essa questão, tipo... daquilo a gente conseguiu uma reunião com a Haddad na subprefeitura de Parelheiros, né? Foi uma ação que teve uma imensa repercussão e daí conquistamos a linha do barragem, né? No caso da luta do Marcilac, essa conquista ela acabou sendo uma faca um pouco de dois gumes, por um lado, porque a gente tinha conseguido toda uma estrutura, uma luta, né, com grande participação dos moradores, assim, aquela coisa... que a gente é um coletivo horizontal, né? Então, e essa coisa de ter uma mobilização no local muito grande. E, de certa forma, com a conquista, né, a gente ganhou a pauta, mas, ao mesmo tempo, perdeu a mobilização, né? Foi uma coisa que as outras linhas da região a gente acabou não conseguindo prosseguir a luta, né? Mas, nisso, tipo, ainda nesse período rolou algumas lutas na região do Grajaú mesmo, por fora, né, que teve as lutas contra o aumento da tarifa, né, que foram, em especial 2015, foi uma experiência muito forte, e foi muito importante 2015 no extremo sul, para o que veio a ser depois, porque foi um período também que, quando a gente construiu a luta contra o aumento de 2015, lá, a gente fez muita atividade de escola, envolveu bastante secundarista, e depois alguns secundaristas, tipo, o Grajaú em si não chegou a ocupar a escola durante a luta contra a reorganização, mas muitos secundaristas desse período ocuparam escolas no centro, né? Participaram das ocupações no centro. O próprio Extremo Sul, na realidade, tipo, o Mal Educado que é um coletivo secundarista, era um coletivo também que atuava junto com a gente no Extremo Sul, né? Então, de certa forma, quando há o início da luta da reorganização, o coletivo ele meio que se dissolve no Mal Educado por um período, né? Enfim, eu estou divagando um pouco da história. Ótimo. Mas assim, a gente, nesse período, rolou as lutas contra o aumento, né, 2015, 2016, na região do Grajaú, e teve também lutas contra o corte de linhas, né? Teve o Haddad teve um período que ele cortou nas periferias grande parte das linhas de ônibus que eram diretamente do bairro para o centro, né? As linhas passam a ter que passar pelos terminais, no caso do terminal Grajaú, o que é uma coisa que é horrível para quem mora nos extremos, porque você passa a ter que descer no terminal, o terminal vai lotado, daí você perde tempo no terminal, a viagem na realidade se torna mais longa, né? Sem contar que às vezes, quando você vai fazer trajetos muito longos, isso faz com que você não consiga utilizar a integração, né? E a gente até conseguiu impedir alguns cortes de linha no Cocaia, uma linha também Grajaú-Jabaquara, que planejava ser cortada, né? Mas isso também era uma esperteza da prefeitura, essa coisa também do governo do estado se adaptar às lutas, né? Porque nessa época, em 2015, o movimento Passe Livre tinha alguma atuação em vários bairros de São Paulo. E nas regiões em que a gente tinha, em que se tinha mobilização, houveram poucos cortes de linha. Houveram muitos cortes de linhas na cidade, mas nas regiões em que tinha mobilização, eles não ocorriam lá. Se permitia que permanecesse boas partes das linhas. Que é uma coisa boa, né? Mas também não... É uma lógica perversa, né?
E também teve a questão que foi muito pautada por um período que a gente tentou atuar junto com os trabalhadores, né? Quando houve uma demissão em massa de cobradores, né? Que, na realidade, não tem cobrador mais nos extremos, né? Os ônibus só tem hoje o motorista. Isso, né, de certa forma, assim, nos últimos anos, a gestão Haddad é uma gestão que investiu muito em transporte, em certo sentido, né? Então, sei lá, no caso do Grajaú, isso significou a duplicação da Belmira Marim, né? Então, mais ou menos o trânsito melhorou. Não melhorou muito, porque é horrível, mas um gargalo um pouco menor. Só que isso, por exemplo, para os trabalhadores dos transportes, significou um aumento muito grande da sobrecarga de trabalho, porque eles não têm tido reajustes salariais e eles têm tido metas muito maiores assim, em relação ao horário, com os corredores de ônibus, e perdeu-se o cobrador. Inclusive, aumentou o número de acidentes. Teve um acidente na Belmira mesmo que foi... Não tenho dado sobre isso, mas é uma coisa assim, tipo, de coisas que aconteceram, né? Alguns acidentes no Grajaú nesse último período com ônibus, né? Teve, inclusive, um que, enfim, matou uma família, e daí fizeram aqueles atos, tipo, pela paz, mas que é uma coisa, enfim, trágica, né? Mas a gente tentou atuar junto com os cobradores, o que era uma coisa muito difícil, assim. Acabou não indo muito para frente, até porque os trabalhadores de transportes rodoviários é um sindicato extremamente mafioso, né? Tanto é que quando tem eleições sempre tem notícias de morte e tal, né? E teve até uma greve selvagem, né? Uma greve por fora da estrutura do sindicato em 2014, né? Que inclusive foi forte no Grajaú, mas foi uma coisa meio espontânea da porra louquice, sabe? É muito difícil rastrear a organização dela, e a verdade é que a imensa maioria dos trabalhadores que participaram da greve estão demitidos hoje, né? Então, não há como fazer luta nessas condições, né? É isso, assim, em termos gerais, eu acho que apresentei um resumo assim das lutas em que se envolveu o coletivo. Hoje, assim, o coletivo, depois de... A última atuação que teve foi nessa luta contra o aumento desse ano, 2016, né? Que foi uma luta diferente, que foi justamente uma luta que eu acho que teve um papel muito importante dos secundaristas. E no Extremo Sul foi isso, assim, a atuação do Extremo Sul nessa luta ela teve muito em conjunto com os secundaristas e os movimentos de moradia, que foram os travamentos dos terminais, né? Meio que a gente ajudou essa luta, mas foi uma luta que a gente enfrentou um aparato repressor muito forte. E novamente, essa questão complicada assim, da relação com a gestão petista, assim, porque, por um lado, a repressão, é claro, do governo do Estado, mas há uma conivência da prefeitura muito grande, né? No segundo grande ato, por exemplo, da tarifa, contra o aumento da tarifa, né, desse ano, foi um ato que foi reprimido na concentração, né? Aquele ato, ele teve, que eu saiba, a maior concentração, por exemplo, de policiais que eu já vi num ato em São Paulo. Assim, o ato travou um pouco mais do que na Copa, que também foi uma coisa completamente estado de exceção, né? O ato travou a Paulista com a Consolação durante o dia todo, assim, da tarde até o anoitecer, coisa que o ato jamais conseguiria fazer, entende? E o ato foi reprimido antes, sem conseguir sair da concentração, né? Foi um massacre total, havia rota, tanque israelense, enfim, um cenário de guerra. Então, eu acho que o movimento também passou por um embate muito destrutivo com a repressão. Mas é isso, assim, posteriormente no ano a gente acabou, a luta do transporte Extremo Sul, enquanto luta do transporte, acabou se dissolvendo um pouco no apoio à luta secundarista, né? E é isso, deixa eu falar agora para a luta secundarista. Obrigado, Gabriel. Dá para ouvir? Tá dando para ouvir? Bom, meu nome é Laura, né? Eu tenho 17 anos, sou estudante secundarista ainda, estudo no Equipe, uma escola particular aqui perto.
e estou participando aí do movimento secundarista nesse último ano. E acho que a primeira coisa que é muito importante de falar, que o Gabriel já traz um pouco na fala dele, é a importância de junho para o que aconteceu ano passado. Assim. Então, no começo, mesmo em 2014, você conseguiu ouvir muita gente falando que junho não tinha dado em nada. E durante 2015, a grande parte que junho não tinha dado em nada. E acho que é uma questão da gente observar para as coisas que estão acontecendo hoje e que ainda estão para acontecer, como que elas vêm de uma herança política de junho, e que não é nenhuma questão de idealização do movimento secundarista, que acontece bastante, que eu acho que não é bem assim, uma romantização do movimento, assim como teve em 2013 também, mas também é de entender que é uma nova forma de se organizar politicamente, que é totalmente diferente do que existia até então. Assim. Então, junho, a gente já tinha, antes de junho, muitos coletivos autônomos que estavam atuando em São Paulo de diversos aspectos. Mesmo o MPL existia, mas o jeito desses grupos se articularem era muito diferente. Assim, você não tinha atos de rua como você tem hoje, como está tendo agora na Paulista contra a PEC 241 e contra a reforma. Você não tinha um ato com 20 mil confirmados no Facebook, com 20 mil participantes da manifestação. Né? Então, acho que isso é bem importante de ressaltar, mas eu comecei a militar no movimento secundarista um pouco antes do anúncio da reorganização, na verdade, articulando um grupo com alguns amigos de algumas escolas do centro, que chamava GAS, né, Grupo Autônomo Secundarista, e a gente tinha essa ideia muito até inocente, assim, mas muito interessante já, de passar nas escolas com um panfleto falando sobre a importância dos estudantes se organizarem na própria escola, assim. Isso em agosto do ano passado. E logo em setembro, no fim de setembro, tem o anúncio da reorganização. E a gente começando ainda a chegar em uma escola, pegar alguns contatos, que foram muito importantes depois também para a gente conseguir consolidar a nossa luta. Mas nisso a gente conhecia já algumas pessoas que participavam do coletivo do Mal Educado, que fizeram convite para a gente participar, entrar dentro do movimento, formando uma espécie de frente, assim, né? E é lá que a gente traduziu o manual, não sei se todo mundo conhece a história, né? Mas o manual das ocupações que aconteceram no Chile, dos estudantes secundaristas. E a gente se inspirou num filme que chama Rebelião dos Pinguins, que é um documentário exatamente sobre esse movimento, que aconteceu em 2006 e, de novo, em 2011, no Chile, e que ocupou 90% das escolas no país e derrubou o ministro da Educação, e com táticas super avançadas de luta também, e foi de lá que a gente tirou a ideia da ocupação. Assim. Então, quando a gente traduz esse manual e a gente vê que é uma coisa que é muito importante de notar do movimento secundarista, que não teve nenhuma organização, nenhuma entidade estudantil que puxou, que realmente levou os secundaristas a fazerem as coisas. Assim. Então, do nada, a gente começou a ver no Facebook ou, sei lá, no jornal, alguma coisa bem pequena, ou algum vizinho, alguém na escola que você estudou comentando de uns estudantes trancando uma rua na frente da escola, se organizando para fazer um ato com as escolas perto da sua própria escola e falando: a minha escola não quero que fechem. E aí, mais avançado do que isso, não é que não vão fechar a minha escola, é que eu não quero que nenhuma escola feche. Para além da minha questão individual, eu consigo ver que qualquer corte na educação, qualquer proposta, chama reorganização, chama reforma, como ela seja, do jeito que ela está vindo do Estado, vindo de cima, não vai dar certo. Assim. Então, era uma questão que o movimento tinha muito claro antes mesmo de se consolidar enquanto movimento de ocupação. Então, quando a gente começa a colar nesses atos e começa a tentar articular algum desses atos, tanto no GAS, no Educado, a gente vê que tem uma coisa que é totalmente nova e que era meio imprevisível. Assim, né? Então, teve uma participação de secundaristas na greve do ano passado dos professores, mas de modo muito mais pontual em alguns outros lugares, mas que já era notável, dos próprios alunos saírem em defesa dos direitos dos seus professores. E aí isso se deu ano passado de um jeito totalmente novo. Assim. E nisso acho que é também importante ressaltar, né? Uma questão do caráter autônomo da luta, totalmente disperso. E, de um lado, tanto espontâneo como não espontâneo, porque espontâneo parece que ninguém pensou em nada do que estava fazendo, e as pessoas planejaram muito as ocupações, se esforçaram muito, se organizaram muito, fizeram coisas que nunca tinham feito em nenhum momento da vida escolar, como escrever um panfleto, trocar ideia com o professor, panfletar nas escolas, conversar com todo mundo da sua sala de aula, sabe? Ter essa noção de
de que é tocar uma luta no começo sem ter o apoio de nenhuma entidade, sem ter o apoio de nada, meio num instinto social mesmo, assim. E nisso que entra também o papel das redes muito forte, assim. Então, o Uma Educado ele entra como uma ferramenta importante para a luta quando ele vira meio que um polo de passar as informações que estavam rolando, assim. Então é muito difícil. Você não tem nenhum jornal que vai dar todos os atos que rolaram no estado de São Paulo em um dia, assim. Então funcionava no começo muito mais como um jornal. E na verdade, antes de 2015, a ideia do Uma Educado era exatamente a de ser um jornal que articulava essas lutas entre as escolas, só que só na cidade de São Paulo e de um jeito muito menor, assim, lutas mais recuadas, também por questões políticas na época, mas que já era importante, já tinha alguns contatos fortalecidos nas escolas. E aí, ano passado, entra muita gente nova, inclusive secundaristas mais novos, e funciona exatamente com esse papel de disseminar informação. Então, tanto até hoje, a gente, com todas as ondas de ocupações que rolaram, a gente continua recebendo mensagem das pessoas perguntando: como é que eu ocupo a minha escola? Assim, a gente está se organizando aqui, mas você tem alguma dica? Ou eu ouvi dizer que vocês têm um panfleto, cadê o panfleto? Então, isso aconteceu, essas mensagens na nossa página acontecem diariamente desde outubro do ano passado, assim. E é isso. Aí, quando a gente começa a colar nas escolas, que é isso, né? As redes têm um papel muito importante de disseminar informação para quem está longe, mas você nunca pode esquecer que tem uma questão de estar na rua e que está nas escolas, né? Então, a rede ela serve exatamente para passar informação e para conseguir aglutinar as pessoas para conseguir passar essas outras coisas para quem está na sala deles, por exemplo. Então, as pessoas imprimindo o nosso panfleto, a gente distribuindo panfleto, as pessoas pedindo mais panfleto, e a gente colando, e até o momento que a gente viu que a ocupação estava na boca de todo mundo. Assim, a presidente da POS, a Bebel, falava: se fechar, a gente vai ocupar. Assim, e começou com uma ideia muito pequena, com uma página de Facebook que não tinha nem 5 mil curtidas, e hoje tem 80 mil, sabe? Cresceu exponencialmente do dia para a noite. Então, quando a gente organiza, por exemplo, a gente já estava começando a ver que os atos estavam se esvaziando, que a gente precisava dar uma cartada assim, nova, uma nova tática para a luta, que a gente realmente vai lá e já está sabendo da ocupação de Diadema, que foi a primeira escola ocupada no dia 10 de novembro. 10, 9 de novembro. E aí, no dia 11 de manhã, Fernão Dias, que aí vira... entra até na grande mídia e todo mundo vai lá na frente manifestar solidariedade. E daí é que começa a bombar, enfim, primeiro no estado inteiro, e hoje em dia já teve mais de 1.000 escolas ocupadas no Brasil inteiro, contando com todas as ocupações que já rolaram. Então, é muito aluno organizado que se conheceu pelas redes sociais. Então, depois a gente entrando em contato com gente do Ceará, de Goiás, do Paraná, do Rio Grande do Sul, enfim, do Brasil inteiro. Tá funcionando? Sim. E que tem uma característica muito difícil, né? Então, é um movimento que ele aconteceu de um jeito muito diferente de junho, exatamente porque você tinha as ocupações das escolas, um espaço de articulação dos próprios secundaristas que foi muito importante para uma formação política constante, assim, né? Então, a gente sabe que é muito importante a gente entrar em contato com materiais, com reflexões sobre a luta, as lutas que já aconteceram até hoje, mas o espaço de formação de verdade dos militantes vai ser a luta, assim. Então, é dentro da escola que eles aprenderam a militar, pessoas que nunca tinham tido contato com nenhum movimento político ou que tinham tido seu primeiro contato com o Junho, também era muito frequente, e que, do nada, ficava totalmente escrachada o contato que essas pessoas tinham com a polícia, com a direção da escola, com a mídia. As pessoas que aprenderam a falar em assembleia, sabe? Então, isso é uma coisa muito interessante. Assim, a instância representativa máxima da ocupação é a assembleia. Um lugar que todo mundo pode participar, totalmente horizontal, pelo menos na maioria das escolas. É claro que pode ter uma diferença em algum lugar ou outro, mas até é interessante essa frase, né, de que cada ocupação era como se fosse um cosmos em si mesmo, que tinha muita relação com todas as outras, mas tinha uma diversidade própria que era muito rica também de entender. Mas é isso, um lugar onde você pode falar e pode discutir e aprende muito sobre política. Então, pessoas que não tinham noção do que era, mesmo eu, não tinha nenhuma noção do que era pensar uma tática e de avaliar todos os fatores, o que é falar com a mídia, o que é aceitar ou não a proposta do secretário de Educação para ir conversar com ele, aceitar ou não negociar com o Alckmin. Assim, foram sempre coisas que a gente tentou barrar de ir nessa pegada de junho e falar: não, a gente tem certeza do que a gente quer, a gente pode ter 16, 15, 17, 18 anos, mas a gente sabe que fechar a escola é ruim.
E a gente está disposto a perder essa luta, mas a gente não vai sentar para negociar com o Estado nunca. Assim. E acho que a gente chegou a participar, inclusive, de uma reunião com o secretário e a gente negou totalmente a proposta dele. E acho que isso é uma coisa também muito interessante, assim, ter convicção de que essa luta ela vale ser tocada desse jeito, assim. E não negociar e falar, a gente quer tal coisa em troca. Não, a gente sabe que isso é válido e a gente quer que as pessoas entrem em contato com a luta, sabe? Então, foi muito importante esse espaço de formação das pessoas e de conseguir pensar novas táticas, né? Então, quando a gente ocupou a escola, a gente viu que a gente ocupou 220 escolas no estado inteiro e que não era suficiente. O Alckmin irredutível não voltou atrás. E aí a gente veio com a ideia do boicote ao Saresp, né, que foi muito interessante, que é uma prova de avaliação dos índices das escolas estaduais, né, que todas as escolas são obrigadas a fazer. E a nossa ideia, inclusive os panfletos que a gente circulava na época, era boicote ao Saresp e ocupe a sua escola. Então, no primeiro dia do boicote do Saresp, são 2 dias de prova, teve 40 escolas ocupadas em um dia só no estado inteiro, sabe? E foi uma coisa, enfim, deu outro gás para a luta. E quando a gente percebeu que nem isso era suficiente, a gente falou, a gente tem que voltar a ir para a rua, sair das escolas, agora que elas estão organizadas, e voltar a mostrar para as pessoas que a gente está aqui. E foi aí que a gente começou a fazer os trancamentos de rua. Até tiramos um dia de estadual de paralisações de rua, que teve de 15 a 20 paralisações só na cidade de São Paulo em um dia, assim, em vários pontos diferentes. E que também foi quando a repressão apertou ainda mais para o nosso lado. Então, muita gente detida. Chegou a teatro com 15, 20, 30 pessoas detidas em um dia. Paralisações muito tensas, assim, muita repressão. Mas foi bom, inclusive, por um lado, para conseguir dar uma nova visibilidade para a gente que a mídia já estava parando de dar. E foi aí, depois dessa semana de paralisações que a gente tirou, que o Alckmin deu a declaração na sexta-feira de voltar atrás, de suspender a reorganização até segunda ordem, e que, teoricamente, é o que deveria estar sendo feito até agora, mas a gente sabe que já tem mais de 2.000 salas fechadas, isso segundo a POSP mesmo, no estado inteiro. Então, a gente sabe que a reorganização está acontecendo de qualquer jeito. Mas o que é mais importante é que a gente conseguiu exatamente mostrar para as pessoas que a gente conseguiu alguma coisa com a nossa luta, sabe? Então, não é à toa que um grupo tão grande de adolescentes, sabe, conseguiu fazer com que o Alckmin recuasse pela primeira vez na vida política dele, sabe? É um fato muito importante. Ele recuou em junho também. Em junho... Mas ele... Bom, sim, verdade. Em junho também. Então, mas mais que isso é, por exemplo, essa ideia de que a gente tem que estar se movimentando o tempo inteiro, porque o tempo inteiro vai ter corte, o tempo inteiro vai ter alguma coisa que a gente vai ter que se organizar para lutar. E nisso, uma coisa muito importante do movimento foi a criação do Comando das Escolas Ocupadas. O Comando das Escolas em Luta, que hoje chama Secundaristas em Luta de São Paulo, tem até a página no Facebook, que é bem importante assim, de acompanhar, acho, para entender o que está acontecendo. E que era uma ideia de tirar representantes nas assembleias de cada escola que discutissem a ideia da unidade do movimento nas umas assembleias maiores. Então, teve os subcomandos regionais e o subcomando central, e a ideia era exatamente conseguir fazer com que essas informações circulassem por todo mundo e as ideias e as táticas fossem avançando, assim. E que é um espaço que tem muitos problemas, como todo espaço, principalmente que tem uma estrutura horizontal, né? Então não tem nenhum tipo de liderança, não tem nenhum tipo de... que tem muitas fragilidades por conta disso, mas que também tem muita gente muito disposta a continuar tocando luta. Então, aí no começo, em março desse ano, mais ou menos, abril, a gente voltou a tocar luta com, dessa vez, os estudantes das escolas técnicas, que foi o movimento da reivindicação da merenda. Então, junto com o escândalo da merenda de São Paulo, de corrupção, de desvio de verba, veio uma ideia das próprias ETECs de reivindicar a merenda para eles, porque são pessoas que passam de 8 horas em média, 8, 9 horas em média na escola, e que não tem nenhum tipo de alimentação. E quando tem uma questão muito precária, então é o que a gente chama de merenda seca, né, que é bolacha de água e sal e um suquinho lá, e reivindicando o almoço, falando, a gente quer comida de verdade, mano, a gente passa aqui o tempo inteiro, a gente não tem dinheiro para sair para comer todo dia, a gente já tem que pagar transporte, a gente tem que pagar tudo isso, então a gente acha que é válido, né? Então a gente começou, junto com o movimento das escolas estaduais, tocar esse movimento das técnicas, que foi super interessante, e ocupamos 20 ETECs, por aí? Chegou a 20. Chegou a 20, um pouquinho mais, talvez.
E, inclusive, na verdade, as ocupações começaram com a ocupação... Continua. Calma. Diretoria de ensino. As diretorias de ensino Centro-Oeste, Norte 1 e de Guarulhos, que a gente ocupou também. Mas as ocupações dessa vez começaram com o prédio do Centro Paula Souza, né, que é como se fosse a Secretaria de Educação das ETECs, que é quem gerencia, quem passa as verbas. E a gente ocupou aquele prédio e foi, enfim, foi muito rápido tudo. A gente estava num ato, já estava todo mundo falando, a gente precisa ocupar, a gente precisa, não pode perder essa faísca do movimento. A gente tinha muita gente nova, assim, então a gente chegou a fazer atos lindíssimos de 3.000 estudantes, majoritariamente de escolas técnicas, de 25 escolas diferentes e todos paralisando a própria escola no mesmo dia, sabe? Então, uma marcha incrível que começou na ETESP, que fica aqui no centro de São Paulo, na Luz, e foi até o Centro Paula Souza, e chegando lá, e foi até o MASP, e outros atos que a gente fez chegando no Paula Souza e ocupando aquele prédio que era como se fosse ocupar a Secretaria de Educação, assim. Então, foi uma arma que a gente teve muito forte contra o Estado naquele momento, e a gente ficou uma semana ocupado, uma semana e um dia, e nesse tempo teve essa ocupação de todas essas 20 ETECs, e no final dessa semana, com a reintegração de posse do Paula Souza, eles anunciaram que eles iam dar merenda e estão começando a implantar agora as merendas e os refeitórios nas escolas técnicas, assim. Então, é um acúmulo de vitórias que é muito importante para o movimento e que, nesse momento agora, junto com a PEC 241 e junto com a reforma, a gente também está tentando continuar tocando luta. Então, no Paraná já tem 300 escolas ocupadas, tem os institutos federais ocupados no Brasil inteiro. Então, tem ato, está rolando um ato hoje na Paulista, tem ato amanhã de novo na Paulista, ato contra o FIES na quarta-feira, que a gente está colando com os universitários, contra o corte no FIES. Então, e continuo usando exatamente as redes para conseguir espalhar informação e para conseguir exatamente fazer as pessoas entrarem em contato, assim, entrarem em contato com como é que foi a luta no Ceará, como é que foi a luta em Goiás, como é que foi a luta em todos esses lugares, no Rio de Janeiro. E é isso, estamos aí, na luta ainda. Muito obrigado, Gabriel, Laura, Cláudia. Então, agora a ideia é abrir para o debate. Vou pedir para quem quiser fazer pergunta, levantar a mão e dizer o nome. E a gente abre blocos de 3. Fala o nome para a gente. André. Se alguém mais quiser, é só levantar a mão que eu vou escrevendo aqui. Olá, boa noite, meu nome é André. A minha pergunta vai para os dois ativistas mais jovens. Vocês falaram muito de Facebook, né? E eu sei que também, né, uma coisa que foi falado é que, paralelamente, na medida que né, o movimento começou a rolar, começou também a rolar repressão organizada, né? Os caras localizavam um, localizavam o outro e tal. E aí eu queria que vocês refletissem um pouco, falassem um pouco a opinião de vocês sobre, né, como é que os caras localizaram e a ideia de usar um sistema, vou usar uma palavra meio ruim mesmo, um sistema pelego para fazer um negócio tão legal, né? Quer dizer, e se não tem conflito de interesse, aí eu queria ouvir a opinião de vocês, tá? Sobre isso. Mais alguém quer se inscrever? Senão eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta aqui também para os três. Vocês, em alguma medida, aparece nessa experiência de vocês, junho de 2013, como... Tá dando para ouvir aí? Tá? Então vou ficar segurando, que nem a Laura. Em alguma medida, junho de 2013 aparece como uma espécie de mito fundador desse conjunto de experiências e de resistências e lutas políticas, né? A gente sabe que existem diversas interpretações sobre o que foi junho, né? Para usar um adjetivo da própria Laura, uma interpretação mais romântica que enxerga ali uma espécie de catarse coletiva que serviu para alimentar uma possibilidade de surgimento de uma nova esquerda reivindicando mais direitos, mas também há aqueles que fazem uma análise mais fatalista, chamando a atenção para o fato de que alguns movimentos mais conservadores e de direita também emergiram ali, né? Eu que sou mais cauteloso,
eu prefiro achar que junho de 2013 era, como diz o Guimarães Rosa, o diabo na rua, no meio do redemoinho, então era tudo junto e misturado, né? Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês extraíram de junho de 2013 como uma experiência inspiradora, ou o que vocês enxergam de problemas que tinham ali e que vocês também vivenciaram nessa dinâmica de resistência de vocês. E uma segunda questão se a gente olhar agora, eu sei que vocês discutiram experiências municipais, estaduais, mas tem uma agenda conservadora em âmbito federal hoje que elegeu como uma das suas prioridades a política de educação. Não por acaso. Me parece que inclusive, isso é uma resposta ao movimento secundarista e às lutas que vocês travaram ao longo dos últimos anos. Então, a gente tem aí um congelamento e uma diminuição do orçamento por conta da PEC 241, tem a diminuição do número de vagas nas universidades, tem a reforma do ensino médio feita sem diálogo e por decreto, para não mencionar essa questão ideológica aí da agenda da escola sem partido, né? Então eu queria saber de vocês como é que vocês estão enxergando esse cenário nacional e como é que você já começou a sinalizar um pouco aí, como é que vocês têm se articulado para lidar com esse novo momento. Tem mais um inscrito ali, o Douglas. Ah, não. A Maiara, lá no fundo. Pode falar, Maiara. Eu sou do 4º ano da Sociologia. E eu queria fazer uma pergunta. Como que é seu nome, que é secundarista? Laura. Laura. Você falou que é do Equipe, né? Um colégio particular. E eu queria entender como que se dá a participação dos estudantes das escolas particulares nessa luta que é por uma escola pública, né? Então, tipo, que você estava falando muito aí da sua participação na merenda e tal, mas só que o seu colégio é particular. Então, e também, tipo, como que se dá essa diferença no nível da escola, tipo, tem na escola pública, é uma coisa que se inverte quando a gente vai pro ensino superior, né? Que, tipo, quando você tá na escola, seu ensino é uma porcaria, né? Na escola pública, e aí depois é mais fácil você entrar numa faculdade particular, e quem entra na faculdade são as pessoas do colégio particular, né? Então, tipo, e por que você hoje tá aqui falando, né, sendo que você é de um colégio particular, não uma pessoa de uma escola pública? É só isso mesmo. Obrigada. Então eu vou passar para eles responderem, a gente abre mais uma, o Douglas está se inscrevendo lá no fundo, a Juliana aqui, quem quiser é só levantar a mão. Eu começo? Douglas, eu pedi para eles responderem essas três e a gente abre uma segunda rodada e você é o primeiro inscrito. Pode ficar tranquilo que você vai poder perguntar. Douglas está ansioso ali. Deixa eu ver. Assim, sobre o uso do Facebook, né? Bem, tem aquelas frasezinhas de Facebook, né, do Marx, que tudo que o trabalhador produz, ele pertence, né? Então, acho que a gente tem que utilizar os objetos de consumo, assim, não é uma contradição a gente utilizá-los, que no final das contas eles também não foram produzidos propriamente pelos capitalistas, foram produzidos pelos empregados deles, né? Tipo, enfim. Mas eu acho que de fato é um problema também, que às vezes a gente já foi uma questão bastante entre a gente, essa questão de depender demais, às vezes, do Facebook, né? Que acaba sendo o nosso principal canal de comunicação, muitas vezes. Ou mesmo da mídia empresarial, corporativa, né, que a gente depende muito deles. E isso é um problema, de fato, porque a mídia corporativa, porque eles passam uma visão muito enviesada mesmo. E o Facebook também, porque, né, qualquer coisa, em alguns momentos críticos, pode cair, não é ruim depender disso, né? Mas aí é a miséria da realidade, o que se tem para hoje. Daí da questão do... você fez duas questões, Uma, eu vou responder primeiro a das origens de junho um pouco, sobre a reflexão sobre a origem de junho. Eu acho que junho é interessante pensar
duas origens. Eu acho que, em geral, só se foca em uma, que é a conjuntura, como se diz, o imponderável na história, né? Tipo, a coisa excepcional. Tem esse lado, vou falar depois, mas primeiro o outro lado, que eu acho que é interessante também pensar junho, historicizar as lutas do transporte, assim. Que junho também vem de uma tradição de revoltas de juventude, revoltas urbanas, comunais, que não é desprezível, que a esquerda, em geral, ao falar de junho, costuma ignorar totalmente. Sobretudo certos setores da esquerda que gostam de disputar o significado de junho justamente olhando como uma coisa reacionária, como uma coisa ligada a coisas suspeitas, né? E junho, revoltas semelhantes ao que rolaram em São Paulo em 2013, já tinha rolado mais de 10 anos antes em Salvador, né, a famosa revolta do Buzu, que foi uma experiência com uma importância muito grande para a fundação do MPL, e depois em Florianópolis, que é quando vai acabar surgindo o MPL. É interessante, tem 2 livrinhos do Léo Vinícius, chamados Guerra da Tarifa, 1 e 2, que é sobre as lutas... as revoltas da tarifa de Florianópolis de 2004 e 2005. São livros muito interessantes de se ler. E é bizarro assim que você vê uma coisa muito parecida com junho, sabe? Protestos de juventude que vão crescendo, rolam uns quebra-quebra, rolam umas coisas espontâneas e de repente a coisa se generaliza na cidade, se cria um clima insurrecional e o governo recua, né? Inclusive em Florianópolis é muito engraçado assim, a primeira acho que foi a primeira vitória, que você vê, às vezes, como para a gente conquistar coisas tão pequenas como o retorno da tarifa, é necessário, às vezes, ameaçar de colocar o poder em xeque, o poder em geral, né? Porque ocorre o seguinte, tava essa crescente de atos e começa a explodir essa revolta popular, né? E assim, quando começa a explodir a revolta popular, é um pouco antes de um grande ato que o MPL estava chamando, quando começa a estourar esse monte de ato espontâneo, esse monte de coisas estranhas que aconteceram, tipo, em junho. O movimento ele faz circula-se uma ameaça na cidade, assim, que nesse grande ato eles iam tomar os prédios da prefeitura ali do centro e instalar uma comuna, né, de Florianópolis, né, tipo, é uma coisa totalmente delirante, mas que o juiz, né, ele estava meio assustado com a situação e ele argumentava, assim, dado o caos social aí, não sei o que, vamos revogar. Então, tipo, foi meio que houve uma ameaça de tomada da cidade para revogação. É claro que uma ameaça também fraca, provavelmente não chegaria a tanto. Mas, enfim, um aspecto é isso, eu acho que tem que se historicizar. Isso não aconteceu só em Salvador e em Florianópolis. Isso aconteceu repetidas vezes, quase todos os anos, até junho. Inclusive, 2013 foi precedido de revoltas da tarifa em outras cidades antes de São Paulo, né? Goiânia, aqui no ABC, derrubaram conseguiram derrubar também. Eu não me lembro agora bem as cidades, mas houve umas 4 cidades que derrubaram a tarifa antes de São Paulo, em 2013, né? Então, até isso dava um gás muito grande ao movimento de São Paulo. E o outro fator, eu acho que, de explicar junho, é mais a conjuntura internacional. Eu gosto muito do Wallenstein, que é o Wallenstein ele fala assim, que os processos revolucionários são internacionais. E ele compara o que aconteceu nos últimos anos muito com 68, né? E junho está dentro de um horizonte que rolou entre 2011 e 2015. Primavera Árabe também. Primavera Árabe. Começa na Tunísia, uma revolução na Tunísia, se eu não me engano. Daí tem a Primavera Árabe, tem megas manifestações nos Estados Unidos, Europa. Depois aqui teve a Marcha da Maconha também, com forte repressão policial, né? Isso, acho que 2011. Então, há um clima internacional nesse período que junho de 2013 está muito ligado. Inclusive, eu lembro as primeiras manifestações de junho, a gente gritava, um dos gritos era "acabou o amor, aqui vai virar Turquia". Porque estavam ocorrendo mega manifestações na Turquia também. E isso, acho que, tipo, junho está muito ligado a esse momento de cheque mais geral do sistema global aí. Seja lá o que signifique também, porque é muito difícil você ver o nexo também entre esse monte de revoltas e o que significa. O ruim, sei lá. assim, é que teve uma apropriação, né, dos movimentos de direita inspirados também
em 2013. Eu acho que foi o desdobramento Sim. negativo também de uma efervescência tão grande da... Mas eu acho que teve um processo que nem ocorreu na Primavera Árabe, né? Um processo de contra-revolução, em certo sentido também, né? Tipo, um ascenso da direita assustada com essa movimentação popular, né? E que se é um sinal negativo por um lado, também não é tão por outro, porque justamente mostra que tá havendo uma mobilização popular, né? Mas é isso, de fato há uma ascensão da direita. Muito forte... É muito significativo o que aconteceu na Primavera Árabe mesmo, que acabou em regimes, né, que é realmente contra-revolucionários mesmo, né, regimes ditatoriais. Mas era essas, né? E sobre essa luta do... Agora, eu fico pensando que o Temer é um governo que é muito do mal e tal, e terrível, e tem uma colisão aí da classe dominante contra a gente, mas é um governo meio ou menos frágil também, né? Um governo extremamente impopular, um governo que, onde bateu com força, recuou, né? Recuou para o MTST, recuou para o movimento de cultura, recuou em relação às mulheres, né? E eu acho que ele avaliou um pouco mal o inimigo. Assim, eu fico um pouco com essa impressão que ele ataca tão fortemente a educação. Porque ele praticamente convocou uma luta nacional contra ele, né? Tipo, mas... Fico feliz de ouvir isso de vocês. mas também é difícil, assim, por um lado que vai rolar muita luta contra ele, é fato, mas assim, a situação em São Paulo é macabra. A repressão está batendo muito forte, secundaristas mesmo, tipo, você tem uma perseguição dentro das escolas, inclusive, por parte das direções autoritárias e por parte da polícia também. Você tem casos de estudantes sendo perseguidos pela polícia, então... Mas é isso, já está rolando uma luta nacional, tem 300 escolas ocupadas no Paraná, e eu acho que também, assim, uma avaliação que a gente tem do Mais Educado é que essa luta não vai... Assim, que em São Paulo só está rolando o ato agora. E ocupação, rolaram 4 ocupações que foram reprimidas muito rápido. A polícia nem deixou ocorrer, desocupou sem mandato. Mas a gente avalia também que, por exemplo, a reforma do ensino médio só vai ser implementada em 2018. Né? Então é uma luta que não é de curto prazo também. Né? Acredito que vai ter um ascenso maior secundarista ainda por vir, nacionalmente. Não, respondendo primeiro a pergunta da Maiara, né? Eu entendo que é uma questão isso, porque também é uma coisa que a gente debate dentro do movimento, mas eu não estou aqui, não fui eleita por ninguém, assim como dezenas de secundaristas são chamados cotidianamente para participar de diversos espaços diferentes, assim como eu já fui convidada e cedi meu lugar para outras pessoas de escolas públicas, da periferia, e milito com elas, e eu entendo que é uma questão, não estou aqui para... sei lá, roubar o lugar de ninguém, na verdade, não é a minha intenção. Estou mais querendo socializar um debate que a gente faz internamente, que eu acho que é importante de ser feito. E também estava lá nas ocupações, sabe? Então, também fui reprimida pela polícia, também passei noite virada. Ocupou o Fernão, ficou preso no Fernão, hoje, fiquei no centro, assim como tem várias outras pessoas que ficaram, assim como esse debate acontece muito, sabe? Então, discussões entre os secundaristas, por exemplo, das pessoas do centro e as pessoas da periferia. Então, quem que deveria estar nesse lugar? Se é uma pessoa da escola pública do centro ou da periferia? E são questões que têm que ser debatidas, eu acho, mas não é como se eu me oferecesse para todo mundo falar, vem falar comigo, eu vou falar em nome do movimento. Não é isso, estou compartilhando minha visão. Também ocupei a Escola Fernão Dias, em Pinheiros, muito mais elitizada do que várias outras, mas também muito precarizada por ser uma escola estadual. Já teve, inclusive, momentos muito melhores enquanto escola. E é isso, eu estou tentando só contribuir, na verdade. Assim como eu contribuí nas ocupações também, saí da minha casa, fiquei 2 meses fora de casa, ocupando o Fernão, ajudei a ocupar um monte de escola, apanhei. Então, eu entendo a questão, mas eu também acho que não é um problema tão grande assim, do jeito que eu vejo. Mas, tudo bem, podemos até conversar sobre isso depois. Mas, não sei se foi uma questão, mas acho que é interessante esse debate ser colocado. Como? Como se deu a sessão? Então, isso, sei lá, varia muito. Assim, na minha escola mesmo, não foram tantas pessoas que participaram, mas tiveram 5 pessoas no ensino médio muito, muito ativas que ocuparam a escola. Algumas pessoas da escola, até onde eu sei, da Escola da Vila participaram, do Vera Cruz. Não era a minoria das pessoas, eu acho. Assim, eu conheço alguns,
mas, sei lá, a maioria... Eu não sei muito como que aconteceu, assim. Eu estava afim de militar e comecei a colar junto com umas pessoas da ETESP, assim como um monte de gente... A gente já acabou conhecendo muita gente nos atos, assim. Então, mesmo entre as escolas estaduais e entre as escolas particulares, a gente conheceu a maioria das pessoas com quem a gente foi ocupar as escolas ou que a gente apoiou as ocupações, por exemplo, nos atos. Então, era muito comum isso acontecer, assim. Um monte de gente no ato, assim como universitário, assim como a gente conheceu movimento, como a gente conheceu o professor, e a gente conhecia as pessoas nos atos, ia trocando ideia e as pessoas iam ficando na ocupação. Algumas ocuparam, outras só colavam em ato. Teve algumas escolas, se eu não me engano, Santa Cruz, que contribuiu para imprimir panfleto, por exemplo, ou coisa do gênero, mas não sei, mais na rua mesmo, assim, é o que eu tenho para dizer. Não foi uma adesão organizada, né? Na verdade, nada foi uma adesão organizada de nenhum lugar. Assim, nenhuma escola tinha uma organização grande de alunos. Assim, por exemplo, o Fernão Dias, que foi um lugar que a gente pensou em ocupar por várias questões, e uma delas é que teve atos com 200 alunos na rua, sabe, paralisando. E 200 alunos para uma escola de 2.000, é muita gente, sabe? É muita gente que ocupou a escola. E foi meio isso, assim, você tinha 200 pessoas aqui, mas antes você não tinha nenhum movimento, você não tinha ninguém... A minoria das pessoas que participou das ocupações participava dos grêmios, por exemplo. Inclusive, só para emendar, você falou sobre a questão da reforma e sobre como... Eu acho que é uma tentativa muito, muito bem colocada exatamente hoje para tentar cooptar as ideias do movimento secundarista, que também é uma ideia muito tentadora, em parte. Assim, você poder escolher a sua matéria. E é uma coisa que a gente está combatendo, assim como a gente combateu no começo do ano a criação de grêmios livres, né? Pelo secretário Nalini, que é o novo secretário da Educação de São Paulo, e que ele veio muito com essa ideia de que era muito importante você ter... como teve muito ano passado a crítica de que os grêmios eles eram totalmente escolhidos pela direção, que realmente acontecia. A direção escolhia os alunos que ela podia controlar melhor e colocava lá. Ou mesmo os alunos nem percebiam que isso acontecia, mas acontecia indiretamente. E aí a gente... Ele veio esse ano com esse discurso de que tinha que dar mais espaço dentro das escolas, dentro da gestão democrática, para os alunos falarem. E quando você ouve isso, parece uma coisa maravilhosa. Assim como reforma na educação para você, sei lá, escolher seu currículo, pode parecer maravilhoso, mas a ideia era antes, assim como é agora, de cooptar uma coisa do movimento que era muito importante, que era a mobilização organizada e radical contra a concepção de escola que a gente tem hoje, sabe? Então, não foi em todas as escolas do movimento, porque o movimento se deu de várias maneiras diferentes, mas muitas pessoas que tem aquele que já virou até coisa que a gente compartilha no Facebook, mas que é muito forte, assim, que o Estado não vai da educação, porque a educação derruba o Estado, assim. Então, com uma visão anticapitalista que é muito importante para a nossa luta também, assim. E a ideia da reforma, eu acho que vem bem nisso, assim. Então, tentar colocar um incômodo que os alunos tinham com esse espaço da escola, totalmente autoritário, e eles mesmos falam, sabe, flexibilização do currículo. Inclusive, a linguagem neoliberal, sabe, é tentar colocar o aluno, o estudante desde que ele agora desde o ensino médio, mas com certeza isso vai se aplicar ao fundamental no futuro, assim como é nos Estados Unidos e vários outros lugares, colocar um sistema de metas, um sistema das escolhas que o aluno tem que fazer, desde que ele é um adolescente de 13 anos, ele tem que escolher qual que é o ramo que ele vai atuar no futuro. Então, qual que vai ser o trabalho dele? E o trabalho dele não é necessariamente o que ele mais gosta, mas é aquele que ele sabe que ele vai ter um emprego, por exemplo. Então, se você for ver, por exemplo, nos Estados Unidos, são históricas as greves de professores em Chicago, especialmente, contra esse tipo de projeto, que já tá em voga lá há muitos anos, e que, por exemplo, uma das coisas que você pode fazer é penalizar ou mesmo demitir um professor porque os alunos não conseguiram cumprir as metas que deveriam alcançar, sabe? E isso é o que está começando a acontecer. Assim, a gente tem, por exemplo, a escola Alves Cruz, que fica na Vila Madalena, é uma escola de ensino integral, e foi uma escola que foi como se fosse um projeto modelo de implantação do Alckmin, assim, de uns anos atrás, para tentar passar como vitrine esse novo tipo de pensar a educação. E o que você tem nessa escola? Quando eles implementaram um projeto lá, que inclusive é muito importante ressaltar que é um projeto que ele foi construído pelo Banco Itaú, pelo Instituto Unibanco, Ayrton Senna, por todos esses institutos que a gente sabe no que eles estão interessados, na educação de verdade, né? E que foi um projeto que ele era oferecido para os professores. Então, os professores, teoricamente, podiam escolher se eles iam participar ou não. E aí, como é que funciona o regime de... Não é mais um regime que nem um funcionário público de uma escola estadual. Você escolhe participar
desse novo tipo de contrato, em que você participa, você tem que dar todas as aulas nessa escola, você passa de período integral lá, e você tem uma quantidade de metas que você tem que ir batendo, assim. Então, se você ou se sente insatisfeito com esse regime, ou não consegue cumprir as suas metas, ou como, por exemplo, aconteceu no ano passado, 2 professores que foram demitidos dessa escola por participarem da greve de 2015, você pode não demitir, como você não pode demitir um funcionário público normalmente, mas você pode realocar esses professores para uma escola estadual que não é de ensino integral. Então, é isso, sabe? Eles demitiram os professores que entraram em greve. A diretora da escola disse, escola integral não entra em greve. E é isso que está acontecendo, sabe? É muito disfarçado, e eles usam o nome dos secundaristas, eles falam que é pela escola mais democrática, para a gente poder escolher o que a gente vai querer fazer, mas, na verdade, é isso, é colocar metas, você tem que escolher, você tem que se autorresponsabilizar pela sua educação para o mercado desde que você está no começo do ensino médio, e inclusive, que é muito desigual, assim, porque a gente sabe que são as instituições próximas da escola que vão poder oferecer, por exemplo, o ensino complementar, né? Essas optativas que eles estão chamando, que é o que você usaria para complementar o ensino. Então, você pode ter, por exemplo, uma empresa que é perto da sua escola que vai estar oferecendo um curso de administração para a sua escola. Você pode ter um banco perto da sua escola fazendo isso. E uma coisa que ninguém muito está divulgando, mas no projeto está, inclusive, que você pode colocar horas de estágio como momento de formação desse estudante do ensino médio, sabe? Então, é uma medida que ela é muito clara. Eu acho que é bom dizer, inclusive, isso, que fiquei surpresa, e acho que muita gente ficou surpresa que os secundaristas entenderam tão rápido que era isso, mas é isso. No Paraná já tem um monte de escola ocupada e apesar deles usarem um discurso que é muito sedutor, a gente não está caindo muito, não. Assim. Eu acho que ela já foi tão completinha. Então, tem inscritos aqui o Douglas, a Juliana, na sequência, a Lúcia, a Luana e quem mais está... Lúcia, Luana e Luanda? É tipo a aula deles aqui. Eu não sei. O combinado da letra L aí. Douglas, por favor. Boa noite. Eu queria saber da galera aí que tá... da galera, como vocês enxergam as tensões entre os estudantes organizados e os estudantes autônomos na luta? Porque eu sinto que é uma tensão, principalmente nos atos e para deliberar qualquer tipo de espaço, essas questões mesmo entre os militantes que são organizados, principalmente da UJS, do PCdoB e os militantes mesmo autônomos. Juliana aqui na frente. Juliana aqui na frente, ó. Imagina. Não. Obrigado. A Lúcia aqui. Deixa eu escrever, só para não esquecer. Vou pegar aqui mesmo. Uma pergunta para a Laura, continuando essa questão das escolas, do envolvimento das escolas privadas. Se vocês tiveram algum problema
Aí uma pergunta para os três. De o quanto que o movimento... eu vou voltar um pouquinho para a questão do colega do uso do Facebook, né? O quanto que os movimentos também conseguem ir além das redes para a estratégia de mobilização. E a gente sabe os limites das redes também, inclusive de controle. Né? Muito controle é feito. Pegamos aí o pessoal da Polícia Federal dentro do Tinder, tentando descobrir relações. O quanto a gente é controlado também dentro das redes. E o quanto vocês se desgrudam, né? Se deslocam dessas redes sociais, dessa tecnologia, para garantir a mobilização. Bom, tem depois a Luana e a Luanda inscritas, mas eu vou pedir agora para a Cláudia responder, então, e a gente abre uma terceira rodada final de perguntas. Tá, eu vou... Tá funcionando? Alô? Eu vou começar falando dos... posso começar ou tem mais perguntas? Não, pode, eu vou anotando. Então, eu trabalho com uma autora que fala sobre os ciborgues e que é a base do cyberfeminismo. Alô? Acho que não está, né? Alô? Alô? Agora tá. Ela é a base do cyberfeminismo, a Dona Haraway. E ela tem um texto, que eu acho, esse texto para mim é um dos melhores dela, que ela diz sobre as várias perspectivas do feminismo e como, quando a gente vai pesquisar o feminismo, a gente tem que ter olhares, diversos olhares parciais para cada tipo de feminismo. Alô? Acho que eles não estão ouvindo no fundo. Acho que está muito baixinho. E daí, quando ela fala do feminismo negro, ela fala que, na época da colonização, as mulheres brancas elas também eram muito oprimidas, né? Mas elas tinham o papel de progenitoras do homem, do senhor. Enquanto as negras, elas eram também propriedade, né, das mulheres brancas. Então, a partir daí, já é uma outra perspectiva de feminismos diferente que a gente tem que olhar por causa disso que você falou, desse trajeto histórico. Né? Então, por isso que não é praticamente impossível a gente fazer um feminismo onde caibam todas as causas, assim, sem olhar as parcialidades. Tá, eu acabei perguntando isso porque você citou no final, que foi a parte que eu peguei da metade do final, você cita, por exemplo, como resultado dessa prática do feminismo de rede, aí você citou algumas pessoas, então mulheres que foram eleitas, né? O caso da Sâmia, o caso da Áurea, por exemplo, são pessoas que eu conheço, estudei com a Sâmia, conheço a Áurea. E a Sâmia ainda foi uma das articuladoras das duas marchas, das últimas marchas feministas. Sim, aqui também, aí a minha pergunta, a minha inquietação veio disso porque são pessoas que têm trajetórias políticas importantes antes das redes. Então, no caso da Sâmia, por exemplo, ela tem 10 anos de militância política, assim, no caso, eu fui veterana dela. Então, ela tem 10 anos de militância política que vem numa crescente, então ela se apodera das redes para fazer esse processo. Né? A Áurea, o movimento que construiu a candidatura da Áurea envolve coletivos periféricos de Belo Horizonte. Ela tem uma construção, esse projeto ela constrói há 4 anos, que culminou na eleição dela. Né? Então, a minha pergunta era um pouco se você acha que tem esse entendimento do feminismo da rede como um espaço de potencialização. Sim, sem dúvida. Um pouco nesse sentido, sabe? Aí eu não sabia se você tinha feito essa... Como eu peguei da metade pro fim, se você fez essa questão, sabe? Era mais isso. Com certeza. O espaço é um vetor organizacional, né? E também divulgador das causas. Hoje eu também estava vendo estava passando assim pelos posts das feministas que eu acabo selecionando para montar meu banco de dados, e daí tinha uma de 13 anos que falava assim, que também era secundarista, também tinha participado das ocupações das escolas, e ela falou que descobriu o feminismo dela dentro da ocupação por causa da divisão de trabalho entre homens e mulheres, e a partir das redes também, que a partir do momento em que elas iam debater isso nas redes, a troca de informação acabava sendo muito rica. Né? Então, eu acho que agrega, organiza, né? E potencializa, sem dúvida. Mas, por si só, não faz nada. Né? O que importa também são as pessoas que estão articulando todos esses instrumentos. Né? Senão é só um aparato, né? É só um objeto. Tá, eu te dou.
Calma, Pode. qual era? Desculpa. Várias questões. Sobre repressão, não. Nunca sofri repressão na minha escola. Mas isso é uma coisa que a gente vem tendo que lidar bastante no movimento e que está cada vez mais tenso, na verdade. A gente tem tentado articular várias redes de solidariedade, assim, entre o Comitê de Mães e Pais em Luta, por exemplo, que foi um grupo que se formou de mães, pais e apoiadores nas ocupações do ano passado, e de advogados que são firmeza, que estão sempre com a gente, assim, mas é uma questão muito delicada da repressão, assim, só para responder junto a outra questão que a gente não falou tanto, mas está acontecendo assim direto. Então, muitas pessoas tiveram que sair da própria escola porque sofreram perseguição da direção, dos professores, às vezes até dos alunos. Teve um movimento nas ETECs também muito forte de alunos contrários às ocupações e que acaba acarretando muitos problemas, inclusive para tocar a luta dentro da sua escola, sabe? Então, se você não tem os alunos que estão dispostos a ouvir o que você está falando e são muito agressivos, também é muito complicado de continuar nesse ambiente, assim. Então, tem várias questões de escola particular, não sei nenhuma, na verdade, mas que a gente está tentando correr atrás bastante, e questões de perseguições policiais, assim, super tensas, de perseguições formais, informais, de relatos de tortura, de exposição pública. E a gente sabe, né? A gente sabe que eles conseguem todas as informações pelo Facebook, assim, eles... Inclusive, é um problema muito grande. Assim, a gente, ao mesmo tempo que está mostrando movimento para o mundo, a gente também está entregando para a polícia e para quem mais estiver interessado em ferrar a gente, sabe? Isso é uma questão muito, muito difícil também, porque também não acho que é o caso da gente não usar esse instrumento que é tão importante para a nossa luta, sabe? Então, é uma questão que é bem delicada e que a gente vem tentando discutir, mas também, como o movimento secundarista não é como uma organização consolidada, assim, né? Tem pessoas que participam em alguns momentos e outros não, e que é diferente de um partido, sabe? Não tem um apoio como tem um partido. Então, a gente depende muito exatamente da solidariedade das pessoas, assim. Então, tanto dos pais, dos alunos, quanto dos professores e dos apoiadores de modo geral. Isso é uma coisa que a gente está sempre falando bastante. E sobre a questão... qual era mais? Entre as organizações. As organizações, porque dentro dessas escolas ocupadas tinham organizações políticas e estudantes autônomos que não querem dialogar com o Estado, né? Fazendo essa contrapartida dentro dessa disputa, mas é pensar que não tem como construir nada sem esse diálogo com o Estado. Então, essa é uma questão que é bem complicada mesmo, inclusive é muito complicado porque... É isso, o movimento ele não tem uma linha de como lidar com isso. Assim, o movimento, de modo geral, ele é apartidário, mas isso não quer dizer tanta coisa, porque tem muita gente com que eu ocupei escola, por exemplo, que era de vários partidos de esquerda, de várias organizações estudantis, e na ocupação que eu estava, a gente decidiu que tudo bem, que estava tudo bem, que a gente ia tocar a luta, as pessoas iam poder falar na Assembleia, votar, mas nunca, por exemplo, colocar uma bandeira do seu movimento, sabe? Nunca falar... em nome do movimento, usando a camisa do seu partido ou falando do seu partido. Coisas do tipo, assim. Para a mídia... Nunca falar, por exemplo, dar uma entrevista para a mídia falando este partido constrói, está tocando a luta aqui, que são questões mais delicadas. Mas tem outras escolas que eles barraram, por exemplo, totalmente a entrada de qualquer pessoa de organização. E tem várias questões que eu acho que, tanto positivas quanto negativas nisso. Então, acho que vem não só de junho, de bem antes disso, claro, mas em junho teve uma questão muito forte, assim, dessas tensões entre quem que era pelego e quem que era de luta de verdade. Sabe que não é tão simples assim, a gente não pode banalizar e falar que é assim, mas também tem uma questão muito grande de um ressentimento dos secundaristas com essas organizações. Assim. Então, ano passado teve atos, por exemplo, convocados pela UMES, e os secundaristas racharam atos, sabe? Teve pessoas que foram atrás do carro de som da UMES, e teve outras pessoas que falaram, não, mano, o ato aqui não vai ter carro de som, a gente quer todo mundo poder falar, a gente quer fazer uma assembleia com todo mundo, a gente quer poder votar o trajeto também, sabe? A gente não se sente representado, porque tinham várias organizações que estavam nessa escola, mas elas também era que luta que elas tocavam, sabe? De que luta? Era uma luta para construir a própria organização ou uma luta para realmente conseguir uma conquista, para colocar mais gente em movimento? E que não é tão simples de falar, mas é que também é isso, varia muito da escola, da concepção de cada pessoa que participa do movimento, assim.
de modo geral, o comando, por exemplo, que é essa assembleia que todo mundo pode participar, gente de partido, enfim, desde que esteja envolvido, seja secundarista, ou mesmo as pessoas que se formaram ano passado continuam colando, assim. Mas é que é uma tensão que está sempre presente, acho que muito forte desde junho, mas é histórico na esquerda, essas dificuldades de o que é o sectarismo, o que é uma luta radical, sabe? São questões muito difíceis de resolver, e eu também não tenho a resposta para elas, mas, enfim. Só para explicar que o movimento ele é várias coisas ao mesmo tempo. Assim como o junho tinha várias partes que eram diferentes, o movimento secundarista também tem muito disso. Assim. Quer comentar, Gabriel? Eu queria também. Dessa questão das entidades também, uma coisa a se comentar. Eu acho que nesse livro Escolas de Luta... Tem um livro sobre as ocupações chamado Escolas de Luta que eu acho que apresenta essa questão muito bem, assim, que eu acho que os estudantes, o livro coloca que eram muito pragmáticos, né, em relação a fazer unidade com as entidades, né? Então, de certa forma, eu acho que as entidades elas tiveram sim um papel até bastante importante nas ocupações, né? Mas mais de apoio mesmo, porque eu acho que gerou também uma repulsa, como a Laura disse bem, por conta do extremo oportunismo das organizações durante o processo de ocupação. Isso generalizadamente até. As organizações em geral mesmo. Porque você teve inclusive um fenômeno muito curioso, que assim, havia alguns secundaristas que se destacaram durante o processo de luta que já eram militantes antes, né? E muitos de organizações. E houve muitos secundaristas que eram militantes que racharam das suas organizações durante o processo de ocupação. E esse fenômeno não foi só de São Paulo, é interessante notar que foi um fenômeno nacional, né? No Rio de Janeiro, que também teve uma onda de ocupações, foi muito curioso, porque no Rio de Janeiro a onda de ocupações não começou de forma autônoma, começou por entidades, né, ANEL, JR, e houve uma imensa quantidade de rachas dentro das ocupações desses estudantes dessas organizações. E isso está muito atrelado, sobretudo, a uma visão dos estudantes de que essas organizações estariam mais preocupadas na sua autoconstrução do que em, de fato, tocar a luta. Eu acho que na sua autopromoção, é isso. As entidades iam lá, um monte de deputado, vereador, etc., comparecendo nas ocupações para tirar foto e ir embora, né? Tipo... E mesmo as organizações que apoiavam com o corpo mais presente, elas não chegavam a tirar uma linha de fato para o movimento. Elas só estavam lá meio que para aparecer junto com a camiseta. E isso é muito complicado. E também, outra questão que eu queria comentar é a questão que perguntaram do Facebook. Eu acho assim que o Facebook é uma ferramenta, sobretudo, de convocação muito importante, em alguns momentos, né? Mas... de fato, ele não é a principal ferramenta. E quando se torna só o Facebook é porque a coisa morreu. Isso já aconteceu algumas vezes, inclusive com os secundaristas. Quando chega um momento que você está chamando ato no Facebook e não está indo mais ninguém, porque de fato não está tendo movimento real nas escolas. Isso aconteceu esse ano, alguns atos mais esvaziados secundaristas, que era coisa só de Facebook, sem organização real, né? E é interessante assim, tipo, que muitos dos processos dos próprios secundaristas eles se deram através de um meio de comunicação muito mais arcaico mesmo, que é o panfleto, né? A própria tática de ocupação ela foi muito difundida entre os estudantes a partir, por exemplo, do Zine Como Ocupar uma Escola, né? Que é um panfletinho, né? Eu peguei mais 3 inscrições aqui para uma última rodada. A Luana, a Luanda e depois a Súlia. A Súlia sempre fica chacoalhando o braço. Luana. Boa noite. Só um minutinho, deixa o microfone chegar. Obrigado. Boa noite, meu nome é Luana. Queria falar uma coisa também que é bem importante, porque além do recuo do Alckmin, né, em dezembro, quando ele disse que ia suspender a reorganização, teve a queda do atual secretário da Educação também, da época, que era o Herman, né? Foi um grande avanço também nas ocupações. Durante as ocupações, os professores acampavam na frente de algumas escolas e eles preferiam não se envolver com secundaristas, né? Bom,
pelo menos na escola aqui do bairro, os professores eles não entravam na escola, eles não falavam o que tinha que ser feito, foi uma coisa dos estudantes mesmo. Só que em cerca de 50 escolas, a Uni e a UE, elas mais ou menos do que vocês estavam falando já, né? Foi bem na hora certa. A Uni e a UE, eles entraram nessa jogada, na luta dos secundaristas. E você falou da mídia, Laura, que a mídia ajudou, beneficiou de alguma forma, mas a mídia... Alô? Mas a mídia também, no momento da entrada dos movimentos dentro das escolas, falou que o movimento secundarista era um movimento de massa de manobra dos movimentos que são enfim, é isso aí, valeu. Universitários. A minha pergunta é como você vê a atuação e o papel desses movimentos dentro do movimento secundarista? O movimento secundarista realmente foi uma massa de manobra para os movimentos majoritariamente universitários, como a UE e a UNE, por exemplo? É isso. A Luanda é a última inscrita. Se alguém mais quiser se inscrever, esse é o momento. Boa noite. Eu queria falar que, eu sou irmã de uma secundarista, a Lara, e uma das preocupações que a minha família tinha é porque ela, enquanto mulher negra, menina negra, ela sempre tinha mais chances de ser barrada pela polícia. E a gente sabe que a repressão policial perante uma menina negra, um menino negro e uma menina e um menino branco vai ser totalmente diferente. Até pela classe também, que a gente não tem grana para ir lá na prisão e pegar ela com fiança. E eu queria... Aí, perante essas repressões da polícia, foi criado um coletivo, que é o Coletivo Negro Secundarista. E eu queria saber, depois da reforma tal que teve, eles sofreram bastante repressão. Eu queria saber como foi dado e como está sendo o diálogo com esse coletivo. Primeiro, pergunta sobre a mídia. Na verdade, acho que eu realmente me expressei mal, né? Porque no começo a mídia, assim como todos os movimentos que a gente tenta tocar, criminaliza totalmente. Assim, eu acho que fez coisas... Bom, isso que você falou, a gente ouve até hoje. Quando a gente faz ato de rua, a gente ouve a galera, dependendo de que bairro a gente está, por exemplo, a gente ouve a galera gritando, sei lá, vai lá pro PT, vai para Cuba, sabe? Umas coisas... As pessoas falam isso, que a gente era massa de manobra do PT. E, na verdade, assim, é isso. Repetindo um pouco do que eu falei, mas colocando outra coisa também. O movimento ele é muito heterogêneo, sabe? Ele tem, muitos aspectos muito diferentes. Tem gente que é do PT, que participou do movimento secundarista e ocupou a escola, sabe? Não vou falar que não tem. Eu acho que é minoria das pessoas. Então, eu não acredito nem que ele começou e nem que hoje ele acontece como uma massa de manobra de nenhum outro movimento. Mas é uma coisa que a gente sempre tenta ficar muito ligado, exatamente na cooptação, tanto... Exatamente como a gente falou da reforma, quanto das organizações de esquerda, que é uma coisa que a gente, da luta autônoma, enfrenta, historicamente, sabe? Então, eu não vejo como se tivesse sido usado como massa de manobra, mas a gente tem que sempre estar olhando, que luta a gente está tocando, como é que a gente está tocando essa luta, com quem que a gente está colando, que a gente pode ter unidade, sim, mas tem que sempre prestar atenção no que está acontecendo, assim. Então, não sei se era isso exatamente que você... Então, eu acho que... é muito complicado. Não acho que a gente tem que barrar as pessoas que são de partido, enfim, por N motivos. Eu não sou antipartidária, sabe? Enfim, as pessoas escolhem o jeito que elas tocam lutas. Eu não acho que esse é o momento, sei lá, histórico da gente tocar a luta desse jeito. Acho que a gente já viu muita coisa dando muito errado na esquerda por causa desse tipo de organização ou de pretensão de concorrer à eleição, que eu acho que é muito complicado, assim.
e é um debate muito mais extenso, mas eu não acho que o movimento tem que ser proibido para ninguém que queira participar dele. Inclusive, porque, por exemplo, muitas pessoas que ocuparam essas escolas não eram dessas organizações até a ocupação acontecer. Então, se você chega um dia na sua escola e ela foi ocupada pelo JS, você nem faz parte daquele movimento, mas você cola, e a sua primeira experiência política pode ser com aquelas pessoas, sabe? Então, acho que também é uma questão de mostrar para as pessoas que tem vários tipos possíveis de se organizar na luta. É que eu não acho que o prestígio foi todo da UJS. Eu não sei, pode ser que também eu estou num lugar que a maioria das pessoas é do movimento autônomo e a gente tem uma visão tão posicionada, mas eu não vejo isso acontecendo. Assim, em São Paulo, que foi o lugar que eu colei assim, na luta, tipo, eu não sei... Tem pessoas que estão lá, mas tipo, é a minoria das pessoas, sabe? Mesmo da UJS, que é grande, mesmo da ANEL, que em São Paulo tem bastante militante, tipo, não são pessoas que eu vejo como dominando a cena. Eu acho que, inclusive, a ideia do movimento que sempre foi passada foi que o movimento era autônomo e que tinha muita crítica a essas organizações. Então, é que é muito complicado. Já teve alguns momentos que a gente virou e falou, agora é mais difícil colar com vocês. Outros momentos que a gente escolheu não colar e momentos que a gente escolhe e que a gente sabe que também, enfim, tem questões, mas tem questões que às vezes podem ser resolvidas, às vezes não. Assim. Então, é que eu acho que é muito ruim você proibir alguém de participar do movimento. E eu acho que é muito importante essa disputa dos secundaristas que estão dentro dessas organizações e que podem, sei lá, ter uma experiência diferente da nossa, mas que a gente pode, inclusive, conseguir disputar, sabe? Então, acho que é na prática que a gente mostra, inclusive, que é isso. Quem começou a luta foi o movimento autônomo e quem, tocou a luta até o final, quem, deu as táticas, foi o comando, sabe? Foi o comando dos estudantes que ocupavam as escolas. Não foi... Inclusive, aconteceu, por exemplo, em Santo André, eu lembro do ano passado, tinham, se eu não me engano, 6 escolas ocupadas, e aí a UJS fez um acordo com o Estado para desocupar as escolas e dar alguma outra coisa que não era barrar a reorganização. E quando os donos das escolas que estavam com a UJS dominando descobriram isso, eles expulsaram o JS da escola, sabe? Então, isso aconteceu. Teve uma escola que eu colei na Zona Leste, o João Dória, que é... João Dória, não é? Acho que se pá. Nossa, essa mesmo, meu Deus. Fica lá no Itaim Paulista. Eles estavam ocupando com a ajuda do PSTU e no começo a ajuda, inclusive ajudou bastante eles com questão de alimentação, de divulgação, de segurança também. E em algum momento que os caras do PSTU pisaram na bola, eles tiraram os caras de lá e falaram, assim, as regras são essas, se você não respeita as regras do nosso movimento, vocês estão fora da nossa escola, sabe? Então, acho que essas pessoas, elas estavam lá tocando luta e em algum momento elas perceberam que não era mais onde elas queriam estar. Então, acho que também... não sei, é isso. E, desculpa, como é que é o seu nome? Luanda. O Coletivo Negro Secundarista ele surgiu já faz alguns meses, né? Exatamente nessa questão de discutir qual que é o papel do movimento negro dentro dessa questão de secundaristas. Então, como é uma questão que tem que ser tratada de um modo diferenciado, assim como no Centro Paula Souza, a gente começou e ainda está tocando mais ou menos assim um coletivo feminista, assim, para também pensar, por exemplo, questões de assédio dentro dos lugares, dentro do movimento, como é que lida com a questão dos policiais. E é isso, teve muita gente do coletivo que eu conheço, enfim, e que sofreu muita perseguição. Inclusive, as pessoas que mais vêm sofrendo perseguição são as pessoas que moram na periferia. Então, gente que mora no extremo sul, que está sendo perseguido descaradamente pela polícia ou pela direção. E é isso, a gente sabe que é muito mais difícil. E o que a gente está tentando, e que é muito difícil de correr atrás, mas é exatamente essa questão da solidariedade. Assim. Então, sempre, e eu não sei se a sua família não pode colar na DP, mas se você conversa com a sua irmã, né, ela deve falar que, sempre que tem gente detida na DP, a gente tenta colar com advogado, colar com jornalistas, tanto, da imprensa livre, quanto da grande imprensa, para noticiar que está tendo caso de repressão. Então, já rolou, lá, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, rolou a galera denunciando, foram em Washington, e aí fizeram aqui, acho que esse mês passado, uma reunião com essa Corte Interamericana. Então, são várias coisas que a gente tenta fazer, mas que é muito difícil, assim, até porque o movimento está acontecendo o tempo inteiro e correr atrás, é isso, teve atos que teve 60 detidos, e aí você tem que arranjar advogado para cuidar dos 60 casos, sabe? Tem questões que são mais complicadas, gente que já tem ficha, por exemplo, mas que a gente nunca deixa na mão, assim. Então, mesmo foi a semana passada, né, que rolou a ocupação da diretoria de ensino Centro-Oeste.
E os caras foram reintegrados em, tipo, pouco tempo, assim, e a gente colou, era tipo de madrugada, a gente colou na DP, colou com um advogado, colou com um jornalista e tudo, para conseguir proteger as pessoas o máximo possível, assim. E é uma questão difícil, porque é mais um paliativo nesse sentido, mas a gente tenta sempre tomar medidas de segurança, sabe? Tentar, pelo menos, fazer essa coisa de nunca ir para o ato sozinho, sei lá, ou nunca ir de metrô, porque sabe que o policial pode parar já no metrô, chegando no MASP. Tentar essas coisas, mas que são coisas mais paliativas e que tem sido um problema muito grande para a gente, da gente ficar tendo que também pensar em tanta coisa de repressão e que também é uma estratégia do Estado, né? Se a gente fica tanto tempo pensando sobre repressão e aí as próprias pessoas ficam com medo de serem fichadas de novo, por exemplo, e medos legítimos também, porque a gente sabe que, enfim, o sistema penitenciário é outra coisa, assim. Então, é um debate que a gente tem sobre segurança cotidiana que é difícil de rolar. Inclusive, porque a gente é muito jovem, acho que também é uma questão de achar que, às vezes, a gente está meio a salvo de tudo, e que, muitas vezes, eu tenho também, mas que é uma coisa que a gente tem tentado trabalhar melhor assim, nos últimos tempos. É isso. Eu acho que esse diagnóstico, assim, eu estou agora começando também, até a partir desse evento, eu quis estender o meu trabalho até para pesquisar as feministas secundaristas. E eu vi que a partir desse diagnóstico que você trouxe, elas conversam, elas discutem bastante, porque a ocupação foi um lugar onde as meninas perceberam que a opressão policial é bem mais forte em cima das meninas negras do que nas brancas. E isso está gerando um debate. Assim, eu estou começando agora, nem tenho muito para falar, mas só para acrescentar que eu estou vendo que é um debate que está fazendo bastante, assim, está trazendo bastante enriquecimento, sabe, para as adolescentes pensarem nos diferentes feminismos. Quer comentar, Gabriel? Falei bastante já. Tá ótimo. Bom, então, queria agradecer a presença do Gabriel, da Laura, da Cláudia. Acho que essas experiências, esses debates continuam e vão ser cada vez mais intensos. Queria agradecer vocês todos que estão aqui presentes com a gente. O Seminário FESP continua ao longo da semana e a gente se encontra aí nas ruas, nas redes e na sala de aula.